Bem-vindo ao 19º episódio do nosso podcast Faz Vender. Você é sempre muito bem-vindo aqui e hoje a gente está com um convidado muito especial lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Por isso a gente está falando com ele aqui por videoconferência. É o Giovanni Ballarin, que é um palestrante, um especialista em marketing digital e um empresário também com mais de 10 anos. Depois ele vai confirmar, acho que são 11 anos, da Mestres, que é uma agência de marketing digital especializada em criação de sites. Agora, uma das grandes especialistas no Brasil em inteligência artificial, e ele vai falar com a gente sobre como é que a gente desvenda esses segredos de vender usando o marketing digital de maneira nativa, ou como eu acho que a maioria de vocês faz, usando o marketing digital como uma ferramenta de auxílio comercial para você alcançar suas metas. Então, Giovanni, eu quero te agradecer por você estar nessa vídeo com a gente e bem-vindo. Bom dia, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero contribuir, trazendo um pouquinho aí do conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos e para ajudar as empresas a venderem mais. Giovanni, a gente está falando aqui com vendedores, líderes comerciais, gestores de vendas, com empresários, empreendedores, e eu acho que assim como eu, essa galera toda percebeu que o mundo está mudando de maneira muito radical, principalmente nos últimos anos. Eu acho que a inteligência artificial, essa história de ChatGPT está impactando a gente. E eu queria que você começasse a mostrar para a gente um pouquinho sobre a sua opinião da diferença do que era no passado, que era assim, como é que você quer vender? Você tem que aparecer no Google. E hoje eu tenho a sensação de que só estar no Google não é suficiente. Como é que você vê esse universo de inteligência artificial e o futuro do marketing digital? Legal, tua pergunta é fantástica, Fábio. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa vir antes do Google. A gente precisa dar um passo para trás. Porque o Google ele veio como uma ferramenta para ajudar a gente a encontrar soluções. Mas antes disso, a gente tinha algumas ferramentas que estavam à nossa disposição, que eram as listas amarelas. As empresas faziam anúncios, elas se posicionavam dentro de ferramentas onde as pessoas entravam e faziam buscas. Mas a lista amarela não era digital, né? Você pegava ela na mão, tinha lá um livrão em casa debaixo do telefone. Aqui em Uberlândia chama Guia SEI, né? Ah, é? Aqui a gente chama de páginas amarelas, né? Tinha ali o livrão debaixo do telefone para você procurar aquele serviço, aquele produto que você precisava. E a internet veio. No começo vieram vários buscadores antes do Google, né? E o Google foi o primeiro que chegou com uma proposta ali de sem anúncio, uma tela limpa, uma tela clara, para você fazer uma pesquisa e você buscar aquilo que você fazia. Nesse momento, nós, usuários da internet, nós começamos a usar o Google como uma ferramenta de pesquisa por termos. Então, a gente jogava lá um termo. Então, preciso de uma empresa, de uma consultoria de vendas. Pesquisava lá por consultoria de vendas. Ah, preciso de um contador. Contador em São Bernardo, contador em Uberlândia. E o Google mostrava uma listagem de resultado para a gente e nós, usuários, saíamos clicando em cada um daqueles links, seja anúncio pago, seja posicionamento ali de mapas, né, que o Google mostra o mapinha, seja resultado orgânico também, que é aquele que as empresas não pagam para aparecer. Você tinha um trabalho envolvido naquilo. E a partir de maio do ano passado, mais ou menos, o ChatGPT ele começou a recomendar empresas quando as pessoas faziam perguntas relacionadas a esse tipo de demanda. Então, você como usuário da internet chegava dentro do ChatGPT e colocava uma dificuldade que você estava passando. E você pedia ali recomendações para eles. Nessas recomendações, o ChatGPT começou a mencionar empresas. Ele começou a colocar links, fala com essa empresa de contabilidade. Você entrava lá e colocava, né? Estou com dificuldade na minha contabilidade, preciso de recomendações de boas contabilidades aqui em São Bernardo do Campo. ChatGPT começou a recomendar essas empresas. E as pessoas começaram a perceber que ao invés de você entrar no Google, fazer uma pesquisa e sair visitando site por site, a IA já fazia isso por você e já te entregava aquela resposta. Na sequência, né, por lógica, o Google percebeu esse movimento, essa mudança de comportamento das pessoas e começou a fazer a mesma coisa. Hoje, quando você faz uma pergunta lá dentro da barra de pesquisa do Google, ele já te entrega uma resposta de IA. E nós, Fábio, como usuários da internet, como seres humanos, como somos preguiçosos na maioria das vezes, a gente acredita em tudo que está ali. É verdade. Então, se a IA respondeu, você acredita, e a chance que a empresa que foi mencionada ali dentro do ChatGPT
tem de fechar um negócio com aquele visitante é muito maior do que aquele comportamento antigo de você sair visitando link por link. Em outras palavras, o desafio que eu vejo você propor para mim é: eu preciso fazer esse cara me mencionar. Ele precisa me citar de alguma maneira. Só que era fácil. Eu acho que a neurose que a gente tem, e eu tô falando aqui em nome de quem tá assistindo também ali, a nossa neurose é a seguinte. Bom, no passado era relativamente simples a equação, porque eu fazia investimento comprando termos de pesquisa. Então, por exemplo, eu pagava por clique. Então, o cara precisava de uma empresa como a Joint Bee. E eu colocava lá, então, eu comprava consultoria de vendas. E aí, quando o cara chegava no Google e digitava consultoria de vendas, ele jogava para mim. Não importa se eu sou um cara bom, se eu tenho qualidade, se eu faço serviço direito. Não interessa. Paguei, apareci. Uhum. Agora, parece que essa história ninguém mais está colocando consultoria de vendas. Talvez eles estejam colocando termos mais conversacionais, como, por exemplo, eu tenho uma microempresa e eu preciso de ajuda para estruturar minha equipe comercial, e o ChatGPT vai responder. Bom, que mágica que eu e eles precisam fazer para a gente ser recomendado por uma ferramenta que eu tenho a sensação de que ela não é comercial, ela é muito mais imparcial. A tua pergunta ela é fantástica, Fábio. E ela coloca a gente, antes de eu responder ela coloca a gente dentro de um dilema que no marketing eu sempre gosto de considerar, que a gente nunca pode pensar em ou, a gente tem que pensar em e. Por quê? Quando a gente pensa nessa mudança de comportamento, é natural que a gente olhe para ela e fala: meu, larga tudo que estava o jeito antigo, porque agora é só dessa forma que as pessoas vão fazer. Não, não é assim. As pessoas, elas mantêm hábitos antigos, né, e vão adicionando hábitos novos. Essa mudança, ela é gradual. E eu acho que vai levar alguns anos ainda para esse comportamento padrão de pesquisar por termos acabar completamente. A IA, ela precisa estar mais introduzida na nossa vida. Ela já está muito introduzida, né, mas ela ainda está numa fase de crescente. O volume de pesquisa do Google, muita gente fala: mas ninguém mais usa Google. Cara, são 16,4 bilhões de pesquisas por dia. Por dia. Esse dado na base do termo, né? Pode ser um pouquinho mais agora que a gente está fazendo esse podcast. ChatGPT, 2,5, 3 bilhões. Então, o Google não é essa coisinha pequena que está na cabeça das pessoas que já estão usando o ChatGPT, né? Até porque o Google, ele com a estratégia que ele colocou de modo IA, ele tende a dar uma sufocada no crescimento do ChatGPT. Porque para as pessoas pouco importa se é ChatGPT, se é Google, o que elas querem é o resultado final, elas querem uma resposta bem elaborada de uma pergunta que elas fizeram, e elas querem resolver os problemas delas, né? Não importa se vai ser no Google ou não, quem fornecer a melhor solução vai ganhar. O Google tem a praticidade de estar presente com a gente nos últimos 20 anos das nossas vidas. Nós que trabalhamos aqui, né, pegou ali o começo da nossa fase produtiva, ele é muito presente na vida ali de quem tem 30, 40, 50 anos, ele é muito presente. O ChatGPT, ele está mais presente para a galera mais nova, o pessoal que está mais, que vai vir para o futuro. Entendendo isso, é importante a gente saber que é tão importante você aparecer ali nos resultados tradicionais como aparecer nas respostas de IA. Tá? Agora, respondendo a tua pergunta, que é o que nós temos que fazer, qual é a magia que tem que fazer do lado da empresa para você ser mencionado dentro daquelas respostas, porque é, no meu ponto de vista, o diamante do futuro. Então, e essa é a grande pergunta que esse pessoal que está assistindo a gente aqui, deve ter na mente, porque é a minha pergunta. Eu fico pensando assim, como é que você, que é dono de uma empresa, uma microempresa, uma média empresa, vai fazer agora para ser percebido pelos seus clientes, já que os seus clientes estão sendo completamente influenciados por uma inteligência artificial e talvez você nem seja considerado pela inteligência artificial. Então, antes, pagou, levou. Agora, eu tenho a sensação de que não é bem assim. Então, explica como é que esse pessoal pode se comportar de forma que eles sejam referenciados pela IA. Legal. Essa é uma resposta que ela... não existe uma exatidão, mas existe uma matriz de um caminho que a gente precisa seguir para a gente ser recomendado. Primeiro, a gente precisa entender que a IA não recomenda qualquer um.
Então, vamos imaginar que você é uma pastelaria Hum, e o cara pesquise sobre contabilidade. Ele não vai recomendar uma pastelaria, né? Eu dou esse exemplo grotesco para as pessoas entenderem que às vezes existe uma diferença de realidade entre a autoridade que você tem no mundo físico. tá. Então, eu sou uma empresa consolidada, eu estou há 20 anos no mercado, eu tenho uma equipe gigantesca, eu tenho aqui 200 funcionários, mas você esqueceu da internet. Teu site é uma porcaria, ele não fala nada sobre o que é você. Uhum. Não existe um depoimento sequer de um cliente seu falando que você é bom em determinadas coisas. Não existe conteúdo que você está produzindo diariamente dentro do teu blog, dentro das tuas redes sociais. Você não existe dentro da internet. Então, essa autoridade que você tem no mundo real, ela não foi transferida para o mundo virtual. E nesse ponto, a hora que a gente mostra essa realidade para o empresário, para o gestor de uma empresa, ele fica muito frustrado. Porque ele vê que passaram anos sem ele olhar para cá Uhum. e não tem como ele ser mencionado pelo chat GPT da noite para o dia, porque ele não vai conseguir fazer esse equilíbrio de balança entre o real e o virtual num estalar de dedos. Essa é Cara, a parte mais frustrante do jogo. então, mas o que você está dando aqui pra gente é uma pérola. E eu quero destacar Uhum. isso para ajudar as pessoas que estão assistindo a gente aqui a perceberem a riqueza do que você está falando. Então, eu vejo muitos dos meus clientes e muitos de outras empresas com as quais eu me relaciono, talvez você que está assistindo aqui, que realmente a gente tem aquele. O site pra gente é uma coisa meio que pro forma. Então eu imagino que alguns de vocês se identificam com o que eu vou falar agora. Eu tenho que ter um site, porque afinal de contas todo mundo tem. E eu faço lá, eu chamo o meu primo, e o meu primo que entende de programação, ele monta o meu chat, ó. Ele monta o meu site e ele fica bonito. E talvez um dos critérios que a gente mais usa é o quanto o meu site é bonito. Ou Isso. então eu vejo o site de uma empresa que eu admiro ou de um concorrente e eu digo que esse é o briefing do site que eu quero. Mas existe técnica por trás disso, não é? E eu queria que você Existe. contasse um pouquinho pra gente. Primeiro, ter site hoje é uma coisa importante? E se é, quais são as principais dicas para que o meu site seja uma porta de entrada ou uma base de referência, né? Para a inteligência artificial e para eu ser achado no mundo digital. O site é hoje, de longe, a ferramenta mais importante para qualquer empresa que quer consolidação dentro do mundo digital. E ele não pode ser um site com foco em beleza, né? Ah, Obviamente que você tem as questões a gente estéticas, quer as ser bonito, né? visuais que você precisa seguir. É bonito, você precisa ver o teu site, você precisa se sentir representado visualmente ali. Aham. Mas esse não é o ponto principal do jogo todo. Hum. O site, eu costumo falar, Fábio, que ele precisa ser intencional. Não é um site feito para agradar o ego do dono da empresa ou do gestor da empresa. Um site ele precisa atender 3 pessoas. A empresa, Hum. a empresa precisa se ver representada ali. Hum. Ah, o cliente daquela empresa, o potencial cliente, ele precisa entender e ele precisa chegar às respostas das perguntas que ele tem sobre aqueles produtos, aqueles serviços, antes de falar com a empresa, ou seja, o site ele vira um vendedor, Uhum. onde você está dormindo e o site está vendendo para você, e você tem que entender os algoritmos. Google, ChatGPT, Instagram, você precisa respeitar o algoritmo que esses caras têm e produzir o site, tanto tecnicamente quanto em termos de conteúdo, para que eles sejam mencionados quando alguém fizer algum tipo de requisição lá do outro lado, independente da ferramenta, né? Então pera um pouquinho, deixa eu só destacar o que você falou. 3 pilares, né? Claro que ele tem que atender a empresa, ok. Acho que sobre isso nós não temos dúvida aqui, né? Mas o segundo pilar me pareceu crucial. O Uhum, terceiro é. pilar, que é SEO, que é o aspecto técnico da programação do site, eu acho que nem eu e nem nós que estamos aqui do outro lado do computador, a gente vai saber como resolver esse problema. Realmente, talvez a gente vai ter que chamar o Giovanni, e o Giovanni, que é um técnico nisso, vai saber resolver. Agora, tem um ponto central que me pareceu importante, que é a proposta de valor, né? Ou seja, Isso. quanto maior o seu conhecimento a respeito do seu mercado, dos seus clientes, qual dor que você realmente está endereçando, com qual analgésico, melhor vai ser a mensagem que o seu site vai transmitir. É isso que você disse para nós, não é? É isso aí, preciso, Fábio. Quanto mais você entender quais são as dúvidas, as dores que o teu cliente tem antes de chegar no momento de conversar com o departamento de vendas, conversar com o vendedor ou chegar no balcão ali para comprar um produto, melhor é, porque você vai conseguir construir o teu site fornecendo essas informações
em forma de perguntas e respostas, em formas de descrição, em formas de imagem, em formas de tabelas. Né? Você entregar isso em forma de conteúdo para o teu cliente, você vai tanto atender o segundo pilar quanto o terceiro. Porque o Google, o ChatGPT, vai consumir essas informações para dar as respostas que eles dão lá quando as pessoas fazem as perguntas. Diante disso, então, a construção do meu site, ele tem um aspecto comercial extremamente relevante e que talvez muitas pessoas nem levem isso tanto em consideração. Terceirizam a criação do site. Então, bom, vamos começar a nossa empresa? Vamos. Precisamos de um site. Bom, chama lá aquela pessoa que faz site e pede para ela fazer. Ou então a gente entra no Wix, né? Não sei se esse é o nome mais. Aqueles programadores de site automáticos. Mas, na verdade, existe uma jornada intelectual para a gente montar o chat. Do mesmo jeito que eu desenvolvo, e aí falando para você aqui, do mesmo jeito que você, que é um líder de vendas, desenvolve o pitch comercial do seu vendedor, eu vou usar um termo aqui, Giovanni, você me corta se eu estiver errado. Eu deveria criar um pitch comercial digital para que alguém que vai construir o meu site saiba traduzir de maneira precisa a resposta para a dor que vai ser que está sendo sentida pelo mercado, né? É isso aí mesmo. A gente precisa desenvolver, eu acho que é marketing comercial, né? Porque esse cara, ele tá num momento ali de análise. Então, ele não decidiu com quem ele vai falar ainda. E o teu site, ele é a ferramenta que você tem para mostrar que é com você que ele tem que conversar, né? Ele está no momento de triagem. Porque a ilusão, a gente achar que você, primeiro, que você vende para todo mundo, e segundo, que todo mundo está preparado para comprar de você a qualquer momento. Não é. As pessoas estão percorrendo uma jornada, elas estão resolvendo dúvidas, inquietações que elas têm antes de conversar com você. Alguns estudos mostram, Fábio, que 70% da jornada hoje de consumo ela acontece digitalmente, sem eu conversar com ninguém. Aí eu já respondo, qual é a importância do teu site? 70% dos teus clientes estão vendo o teu site. Se ele não responde as perguntas, amigo, talvez o do teu concorrente deve estar respondendo e ele está pegando a maior parte do mercado. Então, eu vou te fazer a pergunta que todo mundo que está assistindo gostaria de fazer, mas como o negócio é só nós dois que estamos conversando, eu vou ser o porta-voz. Tá. Muito bem, Giovanni, mas eu tenho um Instagram que é monstro. Meu Instagram tem 1 bilhão de seguidores e eu fico postando um monte de coisa o tempo inteiro e um monte de engajamento. Pra que eu preciso de um site se o meu Instagram é bombado? Perfeito, muito bom. Quando você entende que uma empresa ela nasceu para conectar uma solução para uma dor de um cliente, você tem que resolver uma dor de um cliente, algum problema que ele tem, né? E você tem a internet no meio como ferramenta de levar um ao encontro do outro, você vai levar a empresa ao encontro do cliente, site, Instagram, Google, ChatGPT, viram apenas ferramentas de uma engrenagem maior. Não é só porque o seu Instagram é muito forte que você não pode colher frutos de, por exemplo, um site bem posicionado no Google, bem posicionado dentro de um ChatGPT, porque você vai pegar pessoas com caminhos e jornadas diferentes, né? Então, ótimo que teu Instagram é muito bombado. Isso não anula o fato de você pensar em toda a estratégia, e eu gosto de, quando a gente vai montar um planejamento, de montar todas as linhazinhas, que são todos os canais que vão fazer com que o cliente chegue até você. E essa estruturação, ela normalmente ela é complementar. Voltando lá àquilo que eu falei, não é sobre ou, é sobre e. Perfeito. Isso. Se você é um influenciador, tem um Instagram bombado e tá ouvindo isso daqui, começa a pensar fora do teu Instagram, porque tem muita oportunidade, tem muito mercado para você ali também. Então, eu ia te fazer uma pergunta, mas agora que você falou isso, eu vou só colocar um molho aqui. Porque tem gente que diz o seguinte, eu queria ouvir sua opinião a respeito disso, que o Instagram é uma terra, é um imóvel alugado, né? Porque a qualquer momento, esse cara que é o senhorio, né, que é o Meta, ele muda os algoritmos para fazer com que você apareça, ele cria meios de ganhar mais dinheiro com você para você aparecer, e aquela história toda lá. E o site não, o site é meio que um terreno seu, proprietário, de uma casa própria. Então lá dentro do site você constrói o que você quiser e aquilo vai ser seu para sempre. Esse é um raciocínio que faz sentido também a gente considerar, né? Faz muito sentido. Só existem 2 ativos dentro do mundo do digital que eles são de propriedade da empresa. Somente 2.
site e base de dados. Base de dados para você mandar a mensagem de WhatsApp, e-mail, que é o ativo. Não é a mensagem é uma ferramenta terceira, que o WhatsApp pode deixar de existir amanhã. A gente está falando de uma ferramenta aqui, o ChatGPT, que há 2 anos atrás esse podcast não teria nem sentido a gente estar fazendo ele, né? Então, dentro do mundo do digital, as coisas nascem e morrem muito rápido. O ideal é que a gente alugue os espaços certos no momento certo. Se o Instagram tá bom agora, beleza. Coloca um pouco de energia ali, vai vir resultado dali. Só que pode ser que ele deixe de existir. Se ele deixar de existir, se todo o seu ativo tá ali dentro de um alugado, você construiu uma mansão dentro do terreno alugado e o dono do cara terreno pediu vendeu o terreno, o que você vai fazer com a casa? Vai mudar ela de lugar? Já era. Então, você tem que ter uma composição, um mix. Mas dentro de tudo que eu vejo, Fábio, de ativo digital, você só tem esses 2 que são seus. E é onde eu normalmente falo para o cliente dedicar a maior parte da energia. Constrói um site, porque a estrutura de um site ela é perene. Ela vai durar por muitos anos, independente de Google, independente de ChatGPT. Amanhã pode ser uma outra ferramenta XPTO. Aonde você acha que ela vai buscar informação sobre você? No site. É no teu site. Informação primária. Isso dá o gancho para a questão que eu pulei, mas que eu não posso abrir mão dela, que é aquela história assim, ó. Fala pra gente. De uma maneira, pensa que a gente é tudo criança aqui, tá? Nós somos júnior. Como é que a inteligência artificial enxerga, afinal de contas, a minha empresa? Como que hoje o ChatGPT, ele olha e ele enxerga ou não enxerga a JointBee como uma opção para quem está conversando com o ChatGPT? O ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, ela tem uma base de conhecimento já que ela está aprendendo, e essa base ela nasce da internet. Ou seja, as informações que estão na internet são as informações que ela vai adquirir. Você tem várias fontes de informação. Você tem a fonte de informação proprietária, que é o teu site, e você tem a fonte de informação que você não é proprietário. Portais de notícia, até cadastro de Receita Federal, né? Você tem vários sites aí que tem lá cadastro de CNPJ, então ele sabe, por mais que você não tenha site, o ChatGPT ou a inteligência artificial de alguma maneira já fez uma pesquisa nesse site e sabe que a JoinBee é uma empresa de consultoria de vendas. Ela não vai saber exatamente o que você faz, para quem você faz, porque você não tem a tua informação proprietária ali passando isso, né? Mas essa base de conhecimento ela já tem. Então essa é a fonte primária de informação dela. Depois, quando você faz uma requisição, uma pergunta, são vários micro pesquisas que são feitas em tempo real, são milhares, milhões talvez, de pesquisas para encontrar resultados sobre aquilo que a pessoa está pesquisando. Então, se eu vou fazer uma pesquisa sobre o que é a JoinBee, o que ela faz e como ela pode me ajudar dentro da minha empresa, o ChatGPT vai usar a fonte de informação que ele já tem e vai sair fazendo um monte de pesquisa em tempo real. O que ela encontrou, o que deu match ali, que vai fazer sentido para ela vai mostrar. O que não fizer sentido, ela não vai mostrar. Então, quanto mais eu aparecer no universo digital, maior a probabilidade de ele encontrar subsídios suficientes e me mencionar. Mas aí entra Você matou. Quanto mais você tiver, melhor. Só que não tem como você fazer isso da noite pro dia. Óbvio. De repente, você tem milhões de menções na internet. Não. É uma construção que precisa ser de visão de longo prazo. Quem está colhendo frutos hoje com o ChatGPT, Fábio, é quem pensou nessa construção digital há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu não quero jogar um balde de água fria no empresário e falar, putz, para eu ser mencionado vou levar 15 anos. Não é. Dá para fazer o resultado um pouquinho mais rápido. Mas você precisa entender que essa corrida já começou e muito provavelmente você não... Nem deu a largada. Nem aqueceu ainda. Você nem esticou as pernas direito. Entendi. Agora, por outro lado também, não tem, eu imagino, né? E eu gostaria de saber, tem como eu enganar ele? Por exemplo, eu saí colocando um monte de informação, seja fake, seja verdadeira, não interessa. Eu saio que nem um louco dando tiro para todo lado no mundo digital para eu induzir esse cara a me referenciar. Ele é enganável? Ou ele usa uma lógica mais inteligente do que apenas vou ver se estão falando do Fábio e repito? Não, ele não é tão inteligente assim como as pessoas acham, né? Eu tenho qual é a minha visão sobre as IAs?
existe uma narrativa de quem investiu dinheiro nas IAs, que as IAs vão dominar a parada toda, né? Que daqui a pouco não tem mais emprego, a IA tá tudo fazendo por você. A gente vê que não é bem assim na prática. Então a IA ela tem uma capacidade de inteligência um pouquinho limitada, por conta de recursos físicos, de investimento. O mundo não tem capacidade de ter tudo isso que estão vendendo, no meu ponto de vista. Não tem capacidade física. Então a IA ela comete erros. Então ela é sim manipulável. Não vamos usar a palavra enganável. Ela é manipulável. Então eu tenho como usar algumas estratégias para fazer com que você pareça ser maior do que você de fato é. E isso acontece muito, Fábio. Eu não sei como que se você se depara com isso no dia a dia, mas para a gente aqui é muito comum. Empresas que estão ali há 30 anos, 40 anos no mercado, que são líderes do segmento, porém, nasceu uma empresa há 5 anos que já está incomodando eles, e tudo que você pesquisa na internet, tudo que você vai buscar de informação, aquela empresa nova aparece e a antiga não. Mas no mercado real, a empresa grande, a antiga, ela domina a maior parte, mas a outra ela vem numa crescente muito grande por conta dessa dimensão digital que ela tomou. Portanto, isso é muito comum. Portanto, você está me dizendo que, me corrija se eu estiver errado, existe uma espécie de SEO específico para inteligência artificial. Existe uma é o GEO. Ah, tá. Tem até o nome. GEO. Isso. Traduz para a gente entender. GEO é o quê? Generative Engine Optimization. Tá, então eu otimizo a engenharia generativa das inteligências artificiais através de técnicas que você domine, que a gente do lado de cá não precisa nem saber quais são, mas a gente sabe que existe essa possibilidade, então. Isso, existe. E a principal delas, Fábio, nem é tão difícil de entender, tá? Às vezes a gente fala de coisas técnicas, o pessoal acha que é ciência de foguete, né? Cara, existe sim uma complexidade técnica, mas que nem faz sentido a gente ficar falando aqui. A gente volta para o pilar 2, valor. Eu preciso entender quais são as perguntas que o meu cliente está fazendo sobre o meu produto, sobre o meu serviço, e eu preciso colocar a pergunta e a resposta mastigada para a IA chegar lá e ver, nossa, a Mestres tem a resposta da pergunta que o pessoal está fazendo lá num grande volume. Cara, vamos usar esse site como referência. Os caras estão há 12 anos no mercado, eles têm autoridade, têm depoimento de cliente. Pô, eles têm autoridade, eles têm... Posso mencionar eles. Sacou? Top. Eu dou uma migalhinha de pão ali pro cara vir pegar e eu fisgar ele. Cara, esse trecho da nossa conversa aqui tá tão importante que vai ficar até engraçado, porque eu acho que vai aparecer isso depois que eu vou falar. Nós temos que fazer um corte disso. Um corte, aqui ó. Você que tá assistindo só o corte, foi intencional, porque isso é genial. E imagina você aí, ó, que é um empreendedor, que é um líder de vendas, né? Então você tá hoje com um desafio, e eu conheço o seu desafio, porque a gente vive junto nesse mercado, um desafio gigante de treinar seus vendedores, de criar material de apoio que responda especificamente às dúvidas, às questões, os interesses do seu público-alvo. Você tem um cara de marketing que trabalha com você, que está gastando dinheiro, energia, talento para pesquisar, para gerar empatia com o seu mercado. E talvez você, assim como eu há 5 minutos atrás, a gente achava que isso funcionava só para o mundo físico, para esse mundo que a gente chama de real, que não dá nem para chamar de real, porque na verdade o mundo virtual já é real também, né? E o que o Giovanni está falando aqui para você é o seguinte: tudo isso que você tem de inteligência, você tem a obrigação de transbordar e fazer refletir dentro do mundo digital. Quer dizer, essa é a sacada de $1 milhão que todos nós deveríamos seguir hoje em dia, né? Isso, é isso aí mesmo. E aí, Fábio, voltando lá a questão das ferramentas, o foco, e a gente tem trabalhado muito isso aqui na Mestres, como uma roupagem de diferenciação mesmo, é que o foco não pode estar na ferramenta. O foco precisa estar em entender o cliente. Se eu entendo o meu cliente, ou se o cliente entende o cliente dele, ele sabe quais são as dúvidas, as perguntas, as dores, as necessidades que esse cara tem. E se você cria os instrumentos técnicos certos para levar essa resposta, sanar essa dúvida para essa pessoa, você conseguiu o match perfeito. Porque é isso que os algoritmos, no fundo, eles querem. Eles não querem que você fale sobre pneu e você é uma pastelaria, por exemplo. Eles não querem isso. Eles querem que você entenda
sobre pastel. Se você é uma pastelaria, cara, você tem que entender tudo sobre pastel. Uhum. Tipos de massa, o que a pessoa considera antes de comprar, o que ela gosta, o que ela não gosta, ela gosta de entrega rápida, não gosta de entrega rápida. E os seus ambientes digitais, eles precisam refletir isso. Senão você vai ser uma ilha. Você fica falando, que é o que eu chamo de viés do vendedor. O tempo inteiro falando sobre o teu produto, o tempo inteiro falando sobre a tua oferta, e você ignora o teu cliente o tempo inteiro. Genial. Né? Que é uma construção que, inclusive, você nos ajudou aqui a expandir a mente, né? É por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui, porque eu acho que é muito importante a gente trazer para o mundo digital esses conceitos analógicos, né? Parece que falar analógico hoje é uma coisa ruim, né? Ah, a coisa é analógica. Não, esses conceitos que vêm de muito antes da internet. Que vem... Eu tô falando da internet, hein? Eu estou falando aqui da década de 70, eu estou falando da década de 60, que são conceitos de proposta de valor, de fit de oferta e demanda, a maneira com que eu vendo o meu produto, com que eu satisfaço a necessidade de um mercado, que são coisas universais e fundamentais. E que hoje... E agora vem uma pergunta importante, e que hoje eu acho que eles estão maculados. O que eu vejo, Giovanni, é que o marketing ele foi manchado. Manchado por uma... Por favor, me corrija se eu tiver com uma opinião errada. Mas eu vejo que o marketing ele foi manchado por um conjunto de possibilidades extremamente acessíveis a qualquer pessoa e que parecem marketing e que não são. Eu vou dar exemplos para ficar claro. Post de Instagram sem estratégia. Tráfego sem estrutura depois para captar o lead, para tratar esse lead numa jornada e transformar esse cara num prospect e depois numa compra. Tá, mas vamos pensar na década de 70? Na década de 70 você tinha um vendedor, um caixeiro viajante, um vendedor de porta a porta. E o cara ia lá, batia na porta de um lead frio, ele tentava esquentar esse lead com a oferta e conhecendo o máximo possível que ele podia a respeito da dor daquele lead, despertava nele o interesse, ele virava um prospect e depois ele tentava fazer a venda. Quer dizer, o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, sempre existiu. Mas eu vejo a gente... cuspindo nessa coisa, entendeu? Então, assim, nós estamos tacando sujeira. Então, trend sem sentido, empresas que poderiam construir reputações sólidas, mas que gastam rios de dinheiro só para acompanhar trend. Ausência de métrica, conteúdo, ausência de conteúdo proprietário, né? Muita gente que fica repetindo igual papagaio o que outras pessoas dizem. Será que isso seria... E a resposta, presta atenção. Será que isso seria o maior erro de marketing das empresas da nossa geração? Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que sim. Eu acho que a gente está tirando o foco do... Aquilo que você falou, de que 60, 70, o marketing começou a ver, eu não preciso falar sobre o meu produto. Eu preciso transformar aquilo num benefício para o meu cliente. E começou uma forma diferente de se vender, de se divulgar as coisas. Hoje eu acho que a gente está passando por um caminho inverso, é como se fosse uma burralização. A gente está tirando foco de cliente, a gente está tirando foco de atender necessidades e está colocando foco em ferramenta. Tá colocando foco, por exemplo, eu vejo muita gente preocupado com o TikTok, com o Instagram. É lindo, é maravilhoso, é fantástico. Todo mundo quer ter uma ferramenta dessa bombada, gerando demanda pra caramba. A questão é que você acaba se corrompendo e perdendo um pouquinho da essência. Eu acho que as empresas que elas têm poder de ter duração, elas conhecem a fundo, muito a fundo, as dores, as necessidades, os desejos que o cliente tem, mais do que eles mesmos. E eles dominam qualquer ferramenta e esse conhecimento ele é atemporal, porque ele é de humano para humano. Né? Uma empresa que tem o aspecto de atender um humano que está ali do outro lado. E ela vai usar as ferramentas que estão à disposição dela. Ela não vai se apoiar numa ferramenta e mudar os valores dela, mudar a forma dela existir por conta de uma ferramenta nova que apareceu. Ela faz uso da ferramenta e não a ferramenta faz uso dela. Mais ou menos isso. Mas, por outro lado, também eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente ficou com uma pulga atrás da orelha a respeito dessa declaração que a gente fez agora e que parece ser uma declaração cabal e definitiva, mas eu quero colocar um problema na nossa conversa.
Você pega hoje o TikTok. Eu tive recentemente num fórum de e-commerce que aconteceu recentemente. Foi no ano passado, né? Agora tá tendo outro fórum de e-commerce, né? E no ano passado, a responsável pelo marketing mundial do TikTok fez uma palestra. Uma, sei lá se ela é chinesa, uma oriental, que apareceu lá e deu uma palestra e a gente ficou todo mundo só falava no fórum, que tinha milhares de pessoas no IMB, só falava sobre TikTok Shop. Então, a ferramenta de comprar via TikTok. Bom, hoje é uma realidade, naquela época estava lançando, chegando no Brasil, e hoje em dia a gente fala muito sobre, chama Live Shop, é isso? Isso. Live Shop, né? Que são aquelas lives... Você faz o videozinho ao vivo e daí você já tem o CTA para a pessoa poder comprar ali, não precisa nem sair da tela. Bom, funciona, certo? Então, assim, se eu vendo bala, se eu vendo produtos produtos puramente transacionais e de baixo risco de compra, isso é claro que vai funcionar. Não dá para eu vender a minha empresa de consultoria, que é um processo complexo, um pouco mais caro, envolve risco e envolvimento, por uma live shop. Mas esses produtos, sim. Então, eu acho também que a gente tem que dividir esse universo, né? Muitas pessoas como vocês que estão ouvindo a gente, talvez faça sentido você ir foco 100% no seu produto e venda transacional através de uma plataforma como o TikTok que multiplica a sua exposição da noite para o dia. Mas, por outro lado, você que vende um produto um pouco mais complexo, que depende de um pouco mais de conhecimento a fundo do comportamento do seu consumidor, talvez esse não seja o caminho, né? Então, eu acho que a gente falou muito desse segundo modelo, mas existe o primeiro modelo também ainda, né? Existe sim. O varejo, ele tira mais proveito disso, né? O varejo, que é essa venda mais transacional, ele tira mais proveito. Mas você tem, por exemplo, lojas de varejo que mantém loja física, né? Tem a principal fonte de receita já o digital, mas mantém a loja física, porque as pessoas elas têm necessidade de experiência no final do dia. Né? Eu acho que a humanidade hoje é um conceito giovanístico puro, tá, Fábio? Filosofias do Giovanni. Filosofias do Giovanni. Eu acho que o ser humano, ele projeta, ele idealiza um mundo digitalmente perfeito, mas o ser humano não suporta viver nele. Né? Um exemplo disso é o metaverso. Quando estava na pandemia, veio a Meta, até mudaram de nome, né? Saiu de Facebook, foi para Meta e tudo mais. Eu olhava aquilo e falava, cara, não vira. Daí o pessoal comprando óculos de realidade, cara, o ser humano não é isso, a gente acha que tem uma essência, aí é uma questão de crença mesmo, né? Uma essência de conexão. Né? Pô, nós estamos aqui no virtual, mas eu queria estar aí presencialmente contigo. Pois é. Eu queria estar olhando no olho, né? Eu acho que o ser humano, no fundo, ele tem essa necessidade. E não importa se você é extrovertido ou introvertido, você tem a necessidade do contato humano. Então, eu acho que a gente tem uma idealização do mundo digital, mas na prática a gente gosta mesmo do mundo físico. Perfeito, Giovanni. Então, para um especialista de marketing digital como você, considerando isso que você acabou de falar, como é que você visualiza o futuro das vendas? Como é que a IA, CRM, automações, que a gente falou pouco sobre automações, mas eu sei também que a Mestres ela é especialista em automações digitais, como é que essas coisas vão mudar a rotina comercial e se elas substituem, no final das contas, o trabalho de um vendedor? Eu acho que ela nunca vai substituir. Ela pode substituir uma parte do processo e, obviamente, que depende daquilo que você falou, Fábio. Depende do que você vende, como é o teu processo de venda. Se é uma venda um pouquinho mais complexa, uma venda um pouquinho mais simples. Existem, sim, hoje ferramentas que você pode automatizar, principalmente de atendimento. Né? Se chega ali uma demanda, querendo entender mais da tua empresa, você pode colocar já hoje uma IA para atender, para passar umas respostas mais rápidas. Mas se você tiver uma venda mais complexa, o ideal é que você tenha um contato de humano para humano, porque no fundo é o que o ser humano busca ali, aquela confiança. Se é uma venda mais transacional, você pode levar isso para o ambiente de e-commerce e fazer a venda lá já direto desse produto que você vende. Mas o que eu vejo assim como mundo perfeito para as empresas daqui para frente, elas entenderem que a internet ela não é algo de futuro. Tem muita empresa ainda que eu vejo que tem a mentalidade achando que, putz, a internet é um negócio que eu preciso aprender a explorar.
Se você está nesse ponto, nesse status, você já está bem atrasado. Uhum. Existem várias coisas, vários caminhos que você pode seguir para otimizar o teu processo, tanto de prospecção, de atração de novos clientes, quanto de venda mesmo, de melhoria de conversão e fazer o jogo todo acontecer. Uhum. Só que, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu coloco o sinal de alerta. Não ache que a internet faz milagre. Uhum. Se você não sabe o que você faz para quem você faz, você só vai ser mais um ali no meio da manada. Você não vai ter ponto de diferenciação. E aí o Google, o ChatGPT, essas ferramentas que hoje todo mundo busca como eu quero ser mencionado por elas, né? A gente recebe demanda aqui quase que umas 10 por dia, Fábio, Uhum. de pessoas, de empresas querendo ser mencionadas dentro do ChatGPT principalmente. Uhum. Você não vai ter isso se você não tiver do seu lado uma estratégia, um conhecimento, uma base bem montada. Não adianta a gente pensar só no digital, é isso que eu estou querendo passar o recado aqui. É um complemento entre você, a tua estratégia e o que é possível fazer dentro do digital. Esse é o mundo perfeito. A proposta de valor, né? É mais ou menos, Proposta de valor, esse é o ponto. é mais ou menos assim, né? O bom agricultor é o cara que vai conseguir fazer uma horta bacana com a enxada que foi dada para ele, mas não necessariamente ele sabe construir uma enxada boa, né? Mas Isso. ele precisa saber o que ele vai fazer com aquela enxada, porque também a melhor enxada do mundo, na mão do Fábio, que nunca plantou um vasinho de flor, não vai virar nada. Então, assim, É isso aí. por esse motivo eu queria sugerir que você trouxesse pra gente. E aí, pessoal, assim, tem um assunto aqui que o Giovanni tocou, quem sabe depois a gente pode tratar sobre isso, né? Automatização de atendimento. Eu tô falando isso pra você porque eu sei que talvez quando ele falou, você falou assim: nossa, agora o Giovanni podia falar pra gente sobre esse assunto. Mas infelizmente não será hoje, porque a gente não tem tempo suficiente pra tanto. Mas eu queria saber o que a gente deve fazer amanhã. A minha pergunta é assim, ó. Que tipo de recomendação prática que a Mestres e o Giovanni, uma empresa e um profissional que são especialistas em marketing digital e que estão vendo o mundo de uma maneira talvez muito diferente da maneira com que nós vemos o mundo, Uhum. quais são as recomendações práticas para pequenas e médias empresas, como a minha empresa, por exemplo, e que a gente deveria começar a fazer imediatamente? Então, eu vou falar agora aqui com você que tem um site, a gente vai falar com você que usa o Instagram, você que tem perfil de LinkedIn, todas essas coisas que parece que são obrigatórias no mundo de hoje e talvez muitos de nós as tenhamos porque a gente acha que é obrigatório e a gente viu aqui hoje que a questão não é por obrigatoriedade, é muito mais por usar as ferramentas certas para plantar a horta que vai frutificar o fruto que a gente quer, mas eu queria que você prestasse atenção e que Giovanni ajudasse a gente a recomendar o que a gente deveria fazer amanhã como prioridade. Existem coisas que estão ao alcance de qualquer empresa, Fábio, e nem demandam um investimento, né? Uhum. Você tem 3 ferramentas principais de presença digital para uma empresa. Primeiro é o seu site. Tá. Né? Se você tem a administração dele, é bacana, porque daí você pode mexer em conteúdo e tudo mais. Uhum. Você tem perfis locais, que é fundamental nesse jogo de menção de IA. Então, você tem Google Mapas, Bing Places e Apple Mapas, são as 3 principais ferramentas. Você tem outras, por exemplo, quando você é uma empresa ligada à alimentação, turismo, você tem TripAdvisor, você tem vários outros portais. Às vezes você tem portais específicos de segmento. Então, pensem neles também. Tá. E terceiro, a gente tem redes sociais. As redes sociais, e quando a gente fala rede social, o pessoal fala, vou sair criando tudo. Cara, não cria tudo. Cria aonde o teu mercado normalmente, o teu mercado consumidor vai estar presente. Então, se é uma empresa de vendas consultivas, né, você trabalha ali no mundo corporativo, vendendo para gerentes, para coordenadores, talvez o LinkedIn seja muito importante para você. Agora, se você é uma empresa que vende direto para o empresário, talvez o Instagram seja bom. Ou talvez se você for um comércio local, né, se é uma hamburgueria, o Instagram seja mais importante. O LinkedIn não faz sentido uma hamburgueria ter o LinkedIn, né? Ela vai trabalhar ali dentro do Instagram, por exemplo. Olhar para essas 3 ferramentas, site, perfis locais e redes sociais, e se perguntar, se o meu cliente entrar dentro dessas redes, ele vai encontrar a resposta daquilo que ele quer? Ele vai querer falar comigo de verdade? Né? O teu site, normalmente, a resposta vai ser, putz, não, ele já não é aquilo que eu represento. Eu fiz ele há muito tempo atrás, ele já não é
que é a dor que quando a gente se conheceu lá atrás, né, alguns anos atrás, que a Joinville tinha. Ele não representa mais o meu negócio. Perfis locais, muitas vezes eles estão esquecidos, muitas vezes eles nem existem. Você pede para o teu cliente fazer a avaliação de 5 estrelas para você lá, a hora que você tem um cliente feliz, pede para ele dar um depoimento, você tem que pedir. Você tem que levar isso para o Bing Places. Entra aí na Microsoft, digita Bing Play, no Google, digita Bing Places. A Microsoft tem uma ferramenta de importação automática do perfil do Google Meu Negócio. Já façam isso. Quem está ouvindo aí, a gente já faz isso. É automático. ChatGPT, relação com a Microsoft. Eu nem sei mais em que pé que está isso, mas boa parte da base de conhecimento do ChatGPT veio do Bing, não do Google. Então, ter um Bing Places é fundamental. E Apple Mapas, muita gente faz pesquisa dentro do Safari. O Safari vai mostrar a ferramenta da Apple. Tá? E redes sociais, você precisa produzir conteúdo para responder as perguntas que os teus clientes estão fazendo, as dúvidas que eles têm, no formato que a mídia pede. LinkedIn não vai pedir dancinha, né? Vai pedir um artigo elaborado. Instagram vai pedir um videozinho seguindo as regras deles, lá com ganchos visuais, né? Você precisa fazer um vídeo minimamente viral ali para você ter uma autoridade. Mas você precisa colocar o teu cliente no centro de tudo isso e usar essas 3 ferramentas para ver se esse cara tá vendo o que você gostaria que ele visse de fato, né? E não ter um site por um site, ter um perfil local por ter um perfil local e ter um Instagram por ter um Instagram ou uma rede social que eu faço postagem. Eu não me conecto com o coração, com as dúvidas que o meu cliente tem. Show, Giovanni, show. E eu vou resumir em 3 palavras e você me corrige se eu estiver errado. Mas eu estou inspiradíssimo por essas 3 palavras que você levantou na minha mente aqui, ó. Palavra número 1, você falou aí, né? Presença. Então a gente tem que estar presente. Você falou, por exemplo, do Google Maps, né, a pessoa faz uma pesquisa no Safari, que nem você brincou, né? E aí aparece o Fábio, aparece a empresa, então, presença. A outra que você falou, pelo que eu entendi, reputação. Reputação, as 5 estrelas do Google, a referência que os meus clientes fazem a meu respeito, seus testemunhais, gera uma reputação para mim. E a terceira palavra que eu acho que dá para conectar no que você falou é a autoridade. Quer dizer, eu criar conteúdos de mídias sociais, criar conteúdos de blog ou qualquer outra ferramenta como essa que gere conteúdo importante para atender a dor de alguém com o analgésico que eu tenho para oferecer. Quer dizer, eu ganho autoridade a respeito daquele assunto. É a história da pastelaria e do pneu que você contou para gente. Então, presença, reputação e autoridade, acho que são as 3 palavras que todos nós deveríamos sair daqui hoje com elas cutucando a nossa mente para a gente resolver esse problema. É isso aí, você resumiu perfeitamente. Perfeitamente, Fábio. Que bom, Giovanni. Cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, embora esteja lá em São Bernardo, que deve estar um frio gigante aí em São Bernardo, inclusive. Saudade dessa cidade. Acho que 13 graus aqui, tá de boa. 13 graus em Uberlândia, morre gente, a gente não sai de casa, as escolas fecham, aqui o negócio é diferente. Olha, muito obrigado, Giovanni. Você quer deixar uma palavrinha final para a galera que está assistindo a gente? Você fica à vontade, depois eu vou despedir do pessoal. Tá. Posso fazer essa é a parte de corte aqui. Posso fazer um pitch para conhecer a Mestres? Lógico que pode, claro que pode. Tá. Fabião, queria agradecer demais o tempo que você dedicou aqui, essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho. Para mim é um privilégio estar aqui falando com a tua audiência, falando com o pessoal que te ouve. E quem fazer o convite aí para os empresários, para os gestores que querem buscar uma presença digital e transformar a internet numa ferramenta de fato de geração de demanda para trazer clientes para dentro do teu processo comercial, que muito provavelmente já existe, a gente pode ajudar, né? A Mestres é especialista nisso. Falando lá do começo que você falou de 11 anos, a gente vai completar 12 anos agora em outubro. Né? Eu fundei essa empresa por uma frustração que eu tive na minha vida corporativa, porque eu não encontrava empresas como a nossa, que hoje somos assim, né? Que atende, que está sempre próximo, que busca ali gerar um relacionamento e trabalha na geração de resultado de fato, né? A gente vai trabalhar em busca de gerar resultado, de gerar receita para o nosso cliente, sempre andando de mão dada com ele. É um trabalho sempre de sinergia. A empresa caminhando e nós caminhamos do lado na função de marketing
para gerar demanda para essa empresa continuar crescendo dentro do mercado dela. Muito bom. O alface é mais importante do que a enxada. Se precisar usar uma enxada, uma foice, uma pazinha, não interessa. O importante é que você vai dar pra gente uma horta que dá a hortaliça que a gente quer, né? Muito bom, Giovanni. É isso aí, muito bom. Isso aí. Cara, obrigado, e eu quero agradecer a você por ter assistido a gente até aqui, por ter sempre acompanhado os nossos episódios. Eu espero que você esteja percebendo a nossa dedicação em trazer conteúdo que seja relevante, atual, das principais fontes e especialistas que a gente vai conhecendo no mercado. Todo mundo que está aqui, assim como o Giovanni, são nossos amigos, pessoas em quem a gente confia, então não são pessoas que são escolhidas à revelia, mas são pessoas que eu sei pessoalmente, e eu posso, como editor desse podcast, garantir para você que são pessoas que podem e têm nos ajudado muito nessa jornada heróica da gente cumprir as nossas metas e garantir a aceleração do nosso crescimento. Fica esperto, o episódio número 20 já está no forno, em breve você vai ter notícias, segue a gente nas mídias, o @ do Giovanni está aí, @Giovanni Ballarin, percebe que tem 2 N's, 2 L's, depois 2 N's, é um trem confuso, mas escreve, segue ele, entre em contato com o Giovanni, que para todos nós é sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, pessoal!